Ei, antes de tudo, respira fundo. Agora, isso, respira de verdade, porque talvez você esteja segurando muita coisa aí dentro, coisas que ninguém vê. Talvez hoje você tenha levantado da cama só porque não tinha outra opção. Talvez sua fé tenha se quebrado em silêncio e ninguém percebeu. Ou talvez até tenha gente ao seu redor, mas a solidão grita dentro de você. Se esse for o seu caso, fica comigo. Não importa se você acredita muito, pouco ou quase nada. Essa oração aqui não é sobre o quanto você crê, é sobre o quanto Deus ainda acredita em você. Mesmo você se sentindo longe, Ele ainda está perto. E hoje, com base em um salmo que muita gente evita, o Salmo 2, a gente vai juntos fazer uma oração verdadeira, crua, mas cheia de propósito. Porque quando a alma grita, Deus responde. E Ele vai te responder agora. Sabe o que me pega nesse salmo? É o tom dele. Ele começa com uma pergunta pesada, quase como um grito de quem está cansado de ver tanta confusão no mundo. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Parece até que foi escrito hoje, em cima das notícias que a gente vê todos os dias. Mas mais do que falar de política ou caos global, esse versículo fala da gente. Porque quantas vezes a gente também se rebela contra tudo, contra Deus, contra a vida, contra as promessas que não se cumpriram. A gente se vê no meio de tanta dor que começa a questionar se vale mesmo a pena continuar crendo. A fé, que um dia foi forte, agora parece frágil, como um fio quase arrebentando. E talvez seja esse o ponto onde você se encontra agora. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar tudo. É nesse lugar de fraqueza que Deus começa a restaurar. É nesse buraco onde você sente que afundou, que Ele decide cavar um recomeço. Deus trabalha no escuro, no silêncio, no meio da confusão que você não entende. Salmo 2 também fala sobre como os reis da terra se levantam contra Deus, como se pudessem vencer o Criador do universo. Mas o texto diz que aquele que está entronizado nos céus ri. E não é porque Ele é indiferente, é porque Ele já tem tudo sob controle. Deus não perde batalhas, Ele não entra em guerra para ver se ganha, Ele já venceu. E isso inclui a guerra que está acontecendo aí dentro do seu peito. Você pode estar em ruínas por dentro, mas Ele continua no trono. Ele continua sendo Deus. E mais do que isso, Ele continua sendo Pai. O problema é que a gente acha que precisa chegar até Ele limpo, certo, cheio de fé. Mas Deus nunca pediu perfeição. Ele só pediu um coração quebrantado, sincero, disposto a se render. E talvez hoje, nesse vídeo, seja o seu momento de fazer isso. De parar de correr, parar de fingir, parar de tentar carregar tudo sozinho. E olha, eu sei, tem gente que cansou de ouvir vai dar tudo certo. Cansou de promessas de redes sociais, de frases motivacionais sem peso. Mas essa palavra aqui, ela não é vazia, porque ela não é minha, é do próprio Deus. Ele disse: bem-aventurados todos os que nele confiam. Isso está lá no verso 12. E sabe o que bem-aventurado significa? Significa feliz, completo, em paz. Então a questão não é se você sente ou não sente. A questão é, você consegue mesmo no meio da dor confiar? Confiar que Deus ainda pode fazer, ainda pode restaurar, ainda pode transformar? Porque é nessa confiança que a verdadeira paz nasce. Não é ausência de luta, é presença de Deus. E hoje a gente vai orar por isso. Não uma oração perfeita, mas uma oração real, juntos. Então, se puder, fecha os olhos. Não para ser religioso, mas para se desligar do barulho de fora. E vai repetindo comigo, de coração aberto, mesmo que você chore, mesmo que doa. Deus, eu não sei nem como começar essa oração. Porque a verdade é que eu tô cansado, tô perdido e sem fé. Mas mesmo assim, eu tô aqui. Mesmo ferido, eu me arrasto até ti. Mesmo com o coração em pedaços, eu ainda escolho te procurar.
Me perdoa pelas vezes que eu me afastei. Me perdoa por tentar resolver tudo sozinho. Hoje eu não quero parecer forte. Hoje eu só quero ser verdadeiro. Eu reconheço que sem ti eu não sou nada. E mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar. Porque o Senhor ainda reina. O Senhor ainda cuida, o Senhor ainda me ama. Restaura minha fé, Deus, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que doa. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero te ouvir de novo. Eu quero viver de verdade contigo. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu alguma coisa aí dentro, por menor que seja, isso já é Deus se movendo. Não ignore esse toque. Comenta aqui embaixo. Eu escolho confiar. Escreve isso como um compromisso entre você e Deus, como um primeiro passo. E se essa oração fez sentido para você, compartilha. Não guarda só para você, porque tem mais gente como você, precisando de um respiro, de um recomeço. E se quiser continuar recebendo palavras assim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente. Porque aqui ninguém luta sozinho. Você não está mais sozinho, nunca esteve. E agora, mais do que nunca, Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. E ele começa com essa simples escolha: confiar.